Oi, tia. Oi, Matheus. Oi, Nath. Oi, tia. Oi, tia. Vou pegar minha... Oi, Letícia. Oi. Esperar um pouquinho, pessoal, ainda, tá? Tia, eu consegui fazer tudo, tá? De história. Tá. A gente vai fazer a Só correção. um da cruzadinha que eu não sei qual que é. Tá. A gente faz a correção aí, depois tu vê qual que você não faz, tá? Tia, agora é independência, né? É, agora é de história. Tá? Tiveram dificuldade, sim, ou acharam fácil a atividade de história? Tia, eu achei fácil. Eu também. Fácil, né? Uhum. E a gente vem trabalhando e falando bastante dela, né? Tá, a gente vai começar, porque já deu ali, pessoal, aqueles que forem entrando, a gente vai atualizando. Senão vai ficar pouco tempo para a gente A Natália trabalhar. saiu. Ah, ela vai entrar de novo. Vamos esperar um pouquinho. Ó, viu? Só não É, sei qual que é a, a a atividade de Minas. internet está oscilando muito. Tia, só um que eu não fiz, tá? Da 11, que era a atividade realizada nas Minas de Ouro. Eu não sei qual que é. Qual é? Como é o nome que a gente dá? Tia, alguém tá mandando mensagem no grupo. Minerar? Quase. Mineração. Isso. Tia, tá mandando mensagem. Obrigada. É o Caio querendo a senha da videoconferência. Caio, não tem senha, querido. É a tua internet que está oscilando, meu amor. Precisa esperar. É a tua internet que hoje não está boa, tá? Deu. Vamos ali? Vamos começar então hoje. A Letícia. Natália está escrevendo o quê? Oi. Tia, nada, é que eu tô desligando meu computador, que ele tá travando. Ah, Aí tá. eu desligo os telefones.
Tá bom, então. Então, vamos começar, então, a nossa aula hoje. Tem muita gente que está querendo... A Duda não ia participar mesmo. Ela tem um problema particular. Ela disse que ia fazer as atividades. O Marcos nós vamos esperar. O Anderson daqui a pouco vai entrar. E o Caio está com problema na internet hoje. Então, vamos lá. Questão número 1. Lá da página 219. Então, Matheus, Posso ver. lê a pergunta e dá a sua resposta. Que motivo levou o príncipe regente Dom João a transferir a corte portuguesa para o Brasil? Porque Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal. Perfeito. Isso mesmo. Fez assim, Natália? Ô tia, eu botei por causa da recusa de Portugal. Não. Não. Lembra que a tia Carla falou que Napoleão Bonaparte queria ampliar a fronteira dele? E aí queria, né, estender pela Europa o domínio dele. E aí ele foi o quê? Invadir o reino de Portugal. Então, Tia, daí a resposta é para invadir o reino de Portugal? para não. Como é que está a pergunta? Por que Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal? Não. Ô, Matheus, você deu a resposta para ela. Ela tem que ler a pergunta. Como é que está a pergunta, Natália? Que motivo levou o príncipe regente a transferir a corte portuguesa para o Brasil? Qual foi o motivo? Para invadir Portugal? Quem? Por que, por que Dom João ele saiu de Portugal para ir para o Brasil? É isso que ele está perguntando. Qual foi o motivo dele sair de Portugal para ir para o Brasil? O que estava acontecendo lá em Portugal para ele sair, vir correndo para o Brasil? O que aconteceu lá, Natália? Você leu o texto? Estava prestes a ser invadido? Por quem? Pelas tropas da França. Então, bota ali. Quem era o comandante de lá? Quem era o imperador? Da tropa da França era o Napoleão Bonaparte. Então, coloca. Porque Napoleão Bonaparte pretendia invadir Portugal. Que botei ameaçou. Bem, Deu-te. entendeu? Uhum. Então tá. Questão 2. A questão 2 diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. Então, ali eu tenho a palavra Dom João VI, França, Brasil, Portugal, Inglaterra, Napoleão Bonaparte. Caio? Oi, tia. Eu não estou conseguindo te... Tia? Tia, eu vou ter que deixar a câmera assim porque é um pouco ruim. Como Não assim? sei se fica... Ô, pai. Será que ficou bom a câmera assim? Abre ela que eu digo para você se ficou bom ou não. Ficou perfeito? Ô, tia, é o pai do Caio. Ele não tá conseguindo abrir no celular. Não sei o que aconteceu.
paizinho, na verdade, deve ter, ou a internet está oscilando, alguma coisa nesse sentido, porque assim, ó, quando eu envio o convite, certo? Ele vai automaticamente Certo. acessar. E quando ele não consegue, devido à interferência da internet com a plataforma, eles acabam pedindo a senha, mas não existe a senha. Entende? É devido a esse problema de conexão mesmo. Tá bom, então. Ah, Tá conseguindo aí, Caio, ver? E tá meio travando, né? Não, isso é normal. Caio, estás acessando Caio, então aonde? presta atenção aí agora. Caio, Oi? conseguisse acessar por onde? É o meu tablet? Ah, que bom. Talvez o pai tira o aplicativo do celular e coloca novamente. Deve ter sido isso também. Tá bom? Tá. Bom, aí assim, ó, Caio, olha só, a primeira aula você assiste depois, tá? Lá no YouTube, tá bom? Tá. Aham. Nós estamos lá em História, página 219, no livro de atividade. Sim. Então, a questão número 1 perguntou qual foi o motivo que levou D. João VI a transferir a corte de Portugal para o Brasil. O que você colocou? Oi? O que você colocou nessa? Na B ali? Na questão 1. Eu tô reprisando contigo a questão 1. Ah, tá, na questão 1. Tia, eu coloquei porque Portugal não queria obedecer às ordens da França. Não foi por esse motivo. O que aconteceu quando D. João saiu de lá e veio para o Brasil? Quem é que queria tomar Portugal? Portugal estava sendo invadido por quem? Pela França? Exato. Então, D. Pelas João. tropas da França? Exato. Então, D. João saiu de lá porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. Essa é a resposta. Então essa é a resposta? Exato. Essa é a resposta. Peraí, tia, eu tô apagando. Tia, então eu coloco porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal? Exato. Entendeu? Questão 2. Vocês têm que completar a frase, né? Então, a Natália completa a primeira frase para mim, Natália. O que você fez? Da letra A. Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas da França, comandadas por Napoleão Bonaparte. Certo. Ah, tia, eu fiz assim. Muito bem. A Letícia. Letícia, como é que você fez a letra B? Tia, eu coloquei... Só um pouquinho. Ô, Letícia, estás deitada na cama? E você consegue Tia, eu estudar? deitada? Não, estás deitada, né? Não, tia, eu sentada. O ideal é ter um espaço direitinho para te estudar, né, meu amor? Senão tu fica toda ruim aí para estudar. Tia, que hoje minha mãe tá fazendo faxina. Ah, tá bom. Então vamos lá, letra B. Porque veio um salga aí. Como é que fica a letra B? Eu coloquei Dom João VI. Lê condição para de ti a obedecer. frase, lê tudo ali para ti.
Tá. Sem condições militares para enfrentar as tropas de Bonaparte, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, resolveu transferir a corte portuguesa para o mais importante colônia, o Brasil. Perfeito. Então, você completou com Dom João VI e Brasil. E a letra C, Caio, como é que você fez? Eu coloquei na letra C assim. Portugal contou neste empreendimento com a ajuda da Inglaterra. Perfeito. Isso mesmo. Tia, Questão 3. Fala, Matheus. no Brasil, no futebol, ele é o melhor do mundo, né? Ele foi o que mais ganhou as Copas do Mundo, eu acho. E, tipo, em condições de guerra, ele não é muito bom, né? Porque os outros têm muito mais soldados. Na verdade, se a gente for comparar o Brasil em relação às outras nações, o Brasil a gente pode chamar que ele ainda é um menininho. Ele é novo, ele é um país novo, né? Em relação aos outros países. Ele foi o último independente? O último país que virou independente? Não que seja o último, mas em relação a Portugal e a outras, né? A outros, ele é mais novo. Então, por isso que ele tem, né? Bem mais. Por isso que ele tem algumas diferenças em relação a isso. Certo? E a questão de ser o melhor no futebol, eu tenho as minhas dúvidas. Ele antes, Também. fora do Brasil, antes eles conheciam o Brasil porque era o país do futebol e o país do samba. Mas a gente tem que mudar essa visão do Brasil lá para fora. E hoje, né, a gente sabe que os outros países, eles melhoraram muito a condição do futebol. E tem muito mais técnica hoje em relação ao Brasil. Porque o Brasil, no meu ponto de vista... Eu acho que um país melhor assim do futebol é a Espanha. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, o Brasil, ele parou nas técnicas do futebol, né? Mas é a minha opinião, eu não sei as dos outros. Vamos voltar para a nossa... Eu estou falando disso do Brasil, dos times mais pequenos, sabe? Não dos times grandão. Ele é um bom, né? Não é ruim nem... Isso. Então, vamos lá. Número 3. Ele é um dos maiores dos... Fala, Natália. Ô tia, o Brasil comparado aos outros, ele não é fraco, é que os outros têm mais tecnologias. Mas se você for parar para pensar antigamente, o Brasil está bem melhor do que antigamente. Sim. Então, o Brasil sim pode ganhar de alguns outros países, mas não são de todos. Estás Porque tem falando uns que em ainda relação não a têm quê? tecnologia também. Mas estás falando em relação a quê? Ao futebol? A guerras, assim, eu tô dizendo, de armamento. Sim, claro. Tem países que trabalham para isso, né? Graças a Deus, o Brasil não investe só nisso, né? Também melhores soldados, né, tia? Porque alguns países vivem de guerra, né? Não tia, o Brasil, ele tem vários soldados espalhados pelo mundo. Tem muitos soldados do Brasil. Como outros países também. Vamos lá, então. Questão 3. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A primeira frase, leia para mim, Matheus, e diga o que você colocou. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muitas riquezas, obras de arte, documentos, livros,
bens pessoais e outros objetos de valor. Eu botei que era verdadeiro, tia. Claro, verdadeiro. Eles saíram do país dele, vieram para cá trazendo, Levaram tudo, né? trazendo o que podiam, né? A questão, a frase, a segunda frase. Caio, pode ler. Em março de 1810, a corte portuguesa foi instalada em Salvador. E aí? É falso? Falsa, muito bem. A terceira frase. Natália, pode ler. Muitos moradores, sob ordem do João VI, foram despejados porque suas propriedades foram usadas pelos funcionários do governo. Eu botei verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro. E a última frase, Letícia. Dom João VI pagou várias medidas econômicas, porém nenhuma delas favoreceu o desenvolvimento brasileiro. Eu coloquei falso. Falsa. A gente viu algumas medidas que ele fez, né? Ele criou o Banco do Brasil, ele criou a empresa, né? Lá, empresa Regis, né? Que praticamente tudo foi para o desenvolvimento brasileiro, né? Exato, isso mesmo. Número 4. Matheus, pode ler a questão 4 e dar a sua resposta. Cite duas medidas adotadas por Dom João VI que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. A determinação da abertura dos portos às nações amigas e a permissão do funcionamento de indústrias. Muito bem. Tinha outras medidas. Alguém colocou outras medidas diferentes da do Matheus? Eu só tinha mais uma. Eu coloquei outras medidas. Qual? Eu botei abertura dos portos, escolas, edifícios de infraestrutura. Tá. Eu coloquei estabelecimento de indústrias no Brasil e construções de estradas. Estradas, isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Página 220. Quem leu o texto que estava ali na página 220? Caio, pode fazer a leitura desse texto para a gente? Sim. Com a partida de Dom João VI para Portugal, o Brasil passou a ser governado por seu filho Pedro, que tinha 22 anos. Nesta época, as cortes legislativas portuguesas queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia e exigiam que Dom Pedro I retornasse a Portugal. Não, é Dom Pedro, não Dom Pedro. Desse modo, nasceu o Partido Brasileiro. Isto é uma organização que envolvia vários políticos, como José Bonifácio, com o objetivo de lutar para que o Brasil não voltasse às condições de colônia portuguesa. Entretanto, a corte, além de exigir que Dom Pedro voltasse, determinou que as províncias obedecem somente à sua ordem. O príncipe então recebeu um abaixo assinado com muitas assinaturas pedindo que ficasse no Brasil. Diante disso, declarou: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico. Meses depois, Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil. Muito bem. Letra A. Por que as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro retornasse a Portugal?
Mateus, o que que você colocou? Porque queria que o Brasil voltasse à condição de colônia. Muito bem. Condição de colônia portuguesa. Certo. Na letra B, Natália, o que que você colocou? Leia para a tia e dá a sua resposta. Escreva a frase que Dom Pedro declarou diante da pressão popular para que permanecesse no Brasil. Eu vou ter assim, ó, como é para o bem de todos a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Muito bem. Que fico? Não tem o eu aí, hein? Vocês estão colocando o eu. Diga ao povo Eu não botei eu. que fico. Essa frase é de vocês? Sim. Não, daí boto aspas. Essa frase não é de vocês. Então, eu tenho que colocar ela entre aspas. Aspas. Muito bem. Letra D. Mateus. Lê a pergunta e dê a resposta. Em que dia ocorreu esse fato e como ele ficou conhecido? No dia 9 de janeiro de 1822, e ficou conhecido esse fato do Dia do Fico. Como o dia do fico. É Tia, eu 9 botei de do- janeiro de 1822, né, tia? Isso. Letícia, a letra D. Tá. O que aconteceu no Brasil no dia 7 de setembro de 1822? Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Certo. Muito Eu bem. falei que foi proclamada a independência do Brasil. Tá errado, Natália? Não, tá certo. Ah, tá. Tá certo. E a letra E, Caio, pode falar. Onde ocorreu esse fato histórico? Nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Em São Paulo. Muito bem. Certo. Vamos lá para a página 221. Questão 6. Após a independência do Brasil, que sistema de governo foi mantido e quem era o governante? Monarquia Dom João VI. Dom João VI? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Muito bem. Então aí era a monarquia Dom Pedro I, tia? Certo, isso mesmo. Ele está falando após a independência. Quem é que proclamou a independência? Dom Pedro I. Dom Pedro. Dom Pedro I. Então, era a monarquia e o Dom Pedro I. Letra B. Quanto tempo durou o reinado do primeiro imperador do Brasil? 14 anos. 9 anos. 9 anos. Iniciou em 1822 e terminou em 1831. Até que foi pouco. Com ele, mas depois veio o Dom Pedro II, que também era monarquia. O segundo Tia, mas ele não reinado. morreu, né, o Dom Pedro I. Ele só passou para o filho, né? Dom Pedro II, o primeiro, Primeiro. né? É. Vamos lá. 7. tá. Explique com suas palavras o que é monarquia. Quem quer falar? Mateus. A monarquia era um sistema que era passado de pai para filho. Tá. Letícia, o que Tem você mais. colocou?
Monarquia é um esquema de governo que passa de pai para filho. Eu coloquei entre aspas, geração por geração. Tá. Tia, eu posso falar o que Gente, que eu botei? olha só, deixa a tia Carla falar. Vocês só escrevem uma coisa da característica de monarquia, mas a gente tem bem mais. Monarquia é exercida por um rei ou por um imperador. Eu preciso dizer isso. Ela é Eu posso falar a hereditária. minha? Já vai falar, Caio. Ela é hereditária, né? Tem um poder hereditário que é transmitido de pai para filho e é vitalícia. Essas são as características da monarquia. Tia, foi isso que eu botei. Não adianta eu dizer que ela é hereditária. Tá, mas é governada por quem? Por um presidente? Por um rei? Por um imperador? Tem que falar como ela é governada. Caio, coloca a sua resposta. Oi. Tia, na minha resposta eu botei assim. É um sistema de governo exercido por um rei ou imperador. Era hereditário, passado de pai para filho. E também era vitalícia. É vitalício. Era não, é. Nós temos que pensar que nós temos ainda alguns países que são monarquia, tá? Ainda existe essa forma de governo. Tia, ainda tem país que tem essas coisas assim. Qual é o país que nós Inglaterra? temos? Exato, a Inglaterra. Isso, Certo? tia, eu ia falar isso, a Inglaterra. É, Lá quem o rei e a rainha. muito bem. Tia, Vamos lá. Oi, Matheus. ontem eu comi sushi. Sushi. Bom. Vamos lá, questão 8. Preencha corretamente o texto com as palavras indicadas em destaque. Eu vou ler e vocês vão dizer qual é que vocês preencheram. No Brasil independente, o governo monárquico iniciou-se com Dom Pedro I, 1822 a 1831, e continuou com seu filho Dom Pedro II, 1840 a 1829. O período entre 1831 e 1840 ficou conhecido como Regencial. regencial, uma vez que Dom Pedro I deixou o governo para retornar A Portugal. a Portugal. E seu filho ainda era menor de idade e não pôde assumir o trono. Dessa forma, o Brasil foi governado por Regentes. entre 1831 e 1840. Nessa época, Dom Tia, Pedro... nessa hora, Pode falar. na última, tia, eu botei imperadores, mas daí eu li até o final e percebi que o regencial que eu coloquei era o que eu ia colocar aqui, né? Porque assim, ó, como Dom Pedro II era menor de idade, ele tinha apenas 14 anos na época, quando o pai deixou ele aqui e foi para Portugal, ele não podia governar, porque ele era menor de idade. Então, ficou pessoas de maior idade para governar no lugar dele. Por isso, Eram a regentes. gente chama isso, eram os regentes. Por isso que a gente chama período regencial. Regencial. Entenderam? Ô tia, ali é Portugal ou é Brasil? Ali antes de regentes. É Portugal, né? A qual ali deixou o governo para retornar a Portugal. É. A Portugal. Tá. Tá? Deu? Podemos continuar? Tia, e tu errou ali na hora que tu falou o que Dom Pedro governou, Dom Pedro II,
Foi 1829. Desculpa, foi na hora de falar. Corrige para mim, então, foi 1000 o quê? 889. Muito bem. Isso mesmo. Vamos lá. Questão 9. Até que ano o governo monárquico durou no Brasil e por quê? Nath? Eu botei até o ano de 1889, quase 70 anos. Acabou por causa da República que foi proclamada. Tá. Você, Matheus, o que você colocou? Até 1889, porque os militares, com o apoio de outros grupos políticos, instalaram a República. Perfeito. Essa é a resposta mais completa, tá? Eu peguei do livro de... Eu coloquei a mesma coisa. Isso. Ô, Nath, você pode estar Coloquei a mesma completando, tá? Você pode estar completando. Que houve um apoio de grupo político e da economia, certo? Para instalar a República no Brasil. Vamos lá. Questão 10. Questão 10, pode ler, Matheus. O que aconteceu com as províncias na época da República? Elas se tornaram estados. Perfeito. Posso falar Essa também eu peguei do livro. é diferente. Isso. E elas estão até hoje como estado, né? Estão até hoje como Sim, estado. daqui a pouco vai mudar. No futuro vai mudar o nome daqui a pouco. A história, ela é dinâmica, né? O que quer dizer dinâmica? Ela está sempre em transformação, em mudança. A gente não sabe Pode o que mudar, vai né? acontecer daqui para O que eu frente. botei na 10? O que você colocou na 10? Eu botei. As províncias não tinham autonomia e eram inteiramente subordinadas ao governo nacional. Mas o que aconteceu com elas? Elas se tornaram estado. O principal você não colocou. Elas se tornaram estados. Aí sim, Você após... vai acabar a aula. Eu sei. Falta 2 minutos. Após se tornarem estados, se caso a gente não conseguir finalizar a atividade de hoje, na correção, não tem problema. Amanhã a gente continua, tá bom? A questão 11 ficou assim: atividade realizada nas minas de ouro. Mineração. Mineração. Isso. Imposto pago ao governo pelo ouro extraído. Quinto. D. Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Personagens mais conhecidos da independência mineira. Tiradentes. Isso. Evento que ocorreu em 7 de setembro de 1822, no Brasil. Independência. A 6 é forma de governo, monarquia. E a 7, Monarquia. metrópole Portugal. que cobrava imposto era quem? Portugal. Joia. Gente, a página 223 a gente não vai conseguir corrigir hoje. A gente deixa para amanhã, então. Certo? Sim, mas pode mandar no grupo? Pode mandar, sim. Não tem problema. Tá? Pode mandar. Então, tá bom. Ó, um beijo. Beijinho.
Bem apertado. Tchau, tia. E até amanhã. Caio, não esquece de Tchau, tia. assistir Até a amanhã. primeira aula, Tchau, tá, tia. Caio?